Hello, how are you? Olá, como você está? Eu sou Wanda Aquino e moro na Califórnia faz 19 anos. Bom, eu estou aqui no canal contando para vocês alguns crimes. O nosso canal tem este quadro chamado Crime Rosa, que é exatamente onde a gente está mostrando crimes contra mulheres. Se você é novo aqui no canal, welcome, seja bem-vindo. Se você já estava, welcome back. E se você gostou do vídeo, está gostando, já deixa o seu like, divulgue, né, para que mais pessoas possam assistir, que assim também ajuda o canal a continuar contando mais histórias. Então, eu quero mostrar para vocês qual vai ser o caso de hoje. Hoje nós vamos contar uma história de 3 adolescentes, 3 amigas, que na época do high school, do ensino fundamental, envolveram numa tragédia que chocou, né, todo mundo e acabou em morte. A vítima deste caso chamava Skylar Niss. Vamos falar um pouquinho sobre a Skylar. Skylar Niss nasceu em dia 10 de fevereiro de 1996. Ela nasceu em West Virginia, nos Estados Unidos, filha única de Mary e David. Era uma menina linda, de olhos azuis maravilhosos, que na época dos fatos ela tinha apenas 16 anos. E ela tinha uma melhor amiga, a Morgan. Elas se conheceram desde criança, as famílias das duas ficaram bem próximas. E quando chegaram no ensino fundamental, ela arrumou uma outra amiga, que era a Sheila Eddy. Elas realmente começaram uma amizade muito grande e ela foi se afastando um pouco da Morgan e começou a ficar muito amiga da Sheila. Bom, ela trabalhava num restaurante de rede grande chamado Wendy's. Então, ela estava na escola, tirava ótimas notas e à tarde ela ia para o seu trabalho. Bom, com o tempo na escola, entre as duas, apareceu uma terceira amiga. O seu nome é Rachel Schoaf. A Rachel veio de uma outra, era nova na escola. Bom, as 3 amigas faziam tudo sempre juntas. A Morgan mesmo conta, né, num relato que ela faz, que você nunca via elas separadas. Onde estava a Rachel, estava a Sheila e a Skylar, e assim, entre elas, sempre juntas. Sempre, elas eram muito ativas nas redes sociais, né? Inclusive, até hoje você pode achar muita coisa delas 3 no Facebook e no Twitter. E elas estavam ali sempre postando os passeios que elas faziam juntas, que elas dormiam, né, uma na casa da outra, estavam sempre juntas, inseparáveis. Você vê várias histórias diferentes, várias suposições, né? Então, assim, existem umas teorias, né, sobre esse caso. Há um relato que a Sheila e a Rachel estavam tendo um relacionamento mais íntimo, não só amigas, mas uma coisa mais amorosa. E a Rachel é de uma família assim super religiosa. E a Skylar viu as duas juntas numa atitude mais íntima. E então as outras, a Sheila e a Rachel, ficaram meio preocupadas de que ela fosse falar, fosse divulgar isso, né? Ela até tirou umas fotos, elas ficaram pedindo para ela não divulgar essas fotos. Mas na verdade a Skylar não estava preocupada com essa situação. Ela era muito de boa, né? Mas enfim, as duas ali ficaram preocupadas qual seria a reação da Skylar e já começaram um plano diabólico. No dia 6 de julho de 2012, a Skylar, depois da escola, foi para o seu trabalho e depois voltou para casa muito cansada e disse para a mãe que ia dormir. No outro dia, o pai da Skylar tinha um turno, né, à noite, e ele foi fazer um break, né, um intervalo do seu trabalho, foi para casa e ele ia deixar o carro com a filha, mas ele chamava lá na porta do quarto e ela não atendia.
Até que ele ficou muito furioso e ele forçou a porta, pegou um cabide, conseguiu abrir. E na hora que ele entrou no quarto, pela surpresa dele, ela não estava no quarto. E a cama dela estava arrumadinha, como se ela não tivesse passado a noite em casa. Ele começa a ligar para a mulher, já fica preocupado. A mulher não fica tanto, fala, relaxa. Às vezes ela saiu, foi ver uma amiga, enfim. Então ele sai, né, para fora do apartamento para fumar um cigarro e ele vê que tem um banquinho, como se dava para ver que ela colocou por fora para ela poder pular a janela e falou, ai não, ela fugiu ontem à noite. E aí conta para a esposa, ela fala, bom, vamos esperar a hora dela entrar no Wendy's, né, que era onde ela trabalhava, que aí ela vai aparecer no trabalho e a gente vai esclarecer e vai conversar com ela. Só que antes que eles esperassem que ela chegasse no trabalho para ligar, o trabalho dela liga e avisa que ela não foi trabalhar. Queria saber se aconteceu alguma coisa. Aí, então, eles realmente ficaram muito preocupados, sabendo que a filha era uma menina muito responsável. Então, eles realmente entraram em contato com a polícia. E é onde todo esse caso começa a desenrolar. O pai, eles começam a ligar para várias pessoas para saber, ligam para Sheila, que é a melhor amiga dela, e ela diz que viu, né, a Skyler na noite anterior, que elas realmente né, saíram, deram uma escapadinha, mas ela deixou a amiga de volta por volta de 11 horas da noite, um pouco, não no mesmo lugar onde ela foi buscar, mas ela deixou a amiga um pouco para fora do condomínio para que os pais não vissem quando ela chegasse. Então eles começaram a imaginar que nesse trajeto alguém a pegou, algo aconteceu, enfim, começam aí todo o desespero e toda a procura. No decorrer dessa história, a amiga Sheila sempre muito presente, ajudando a colocar cartazes, chorando muito, indo para casa da Skyler, pedindo para ir no quarto dela, chorando, abraçando a mãe. E a Rachel, ela foi para um retiro da igreja, ela ficou 2 semanas nesse retiro. Também as pessoas relataram que ela estava com um ar assim de preocupada. Enfim, a amiga desapareceu, não é mesmo? Bom, eu tinha até falado para vocês no vídeo anterior que eu vejo muito esses casos num show que eu assisto chamado See No Evil, onde as câmeras revelam muito, né? Então, eles foram atrás das câmeras de segurança. No condomínio mesmo, onde a Skyler morava, tinha, onde eles puderam ver uma filmagem que ela sai correndo e entra num carro. Então, dá pra perceber, assim, que ela tava bem, assim, empolgada para chegar até o carro, né? Ninguém a levou por força, né? Indo mais fundo na procura, né? Eles já tinham passado meses que a Skyler estava desaparecida. Um dos vídeos, eles viram que um carro que foi buscar a Skyler, que também parou num posto de gasolina, era o carro da Sheila. Feito investigações mais profundas com elas duas, para saber, né, as respostas das perguntas, o trajeto, que elas falaram que a Sheila ligou um dia para os pais da Skyler, falou, eu tenho que confessar, realmente a gente pegou a Skyler e a gente foi num lugar afastado para fumar, por isso que eu não queria contar, porque a gente estava fazendo isso. Enfim, aí começaram a aparecer aí as pistas do que poderia realmente ter acontecido. Até que um dia, 28 de dezembro de 2012, a Rachel, ela estoura. Ela começa a gritar, ela começa a ter um ataque na casa dela, a mãe dela liga pra polícia e diz que tá precisando muito de ajuda para controlar a filha, que ela tá correndo pela vizinhança, que tá gritando. Os policiais vão até lá e ela é levada para um hospital psiquiátrico, onde ela é internada. E aí é que começa a aparecer o que aconteceu nessa história. A Rachel resolve confessar. O que ela diz é que a Skyler não está desaparecida, ela está morta. Bom, então ela vai para um interrogatório. Quando os detetives estavam
esperando, né, ver o que ela ia falar sobre o caso. Eles esperavam que ela fosse falar algo tipo: a gente estava numa festa, ela teve uma overdose, passou mal e ali mesmo ela faleceu, e a gente ficou desesperado, não sabia o que falar para a família nem nada, e resolveu simplesmente enterrar a pessoa. Mas, para surpresa deles, não foi isso que a Rachel falou. As primeiras palavras que saíram da boca dela quando ela começou a confessar foi: nós esfaqueamos a Skyler. Bom, por um momento na sala ficou um silêncio, tipo, total choque, né? Por quê? E, aliás, essas foram as últimas palavras da Skyler. Por quê? Por que vocês estão fazendo isso? Elas planejaram tudo. Elas tinham as roupas para trocar no carro, a pá, né? Cada uma pegou da sua casa o que podia e elas planejaram o dia. E elas foram para essa floresta no estado da Pensilvânia, que fica ali divisa com a West Virginia, né? E ali elas foram fumar e falaram que estavam sem isqueiro. E as duas, a Rachel e a Sheila, já tinham combinado: vamos fazer na contagem do 3. 1, 2, 3. E começaram. Quando a amiga se virou falando que ia buscar o isqueiro que estava no carro. E aí elas começaram. Foram 50 vezes. E fizeram isso. Depois foram lá enterrar. Não conseguiram muito profundo, porque tinha muitas pedras no lugar. Mas somente em março, depois que derreteu o gelo, é que conseguiram achar os restos mortais. Fizeram análise no dia 13 de março de 2013. Foi provado que pertenciam a Skyler. Durante essa confissão, a Sheila não sabia que a Rachel tinha confessado tudo. Ela estava tendo a vida dela normal, nas redes sociais, e vida que segue, né? Mas ela foi realmente indiciada, foi presa quando ela estava passeando com a mãe, e as duas foram presas e foram condenadas. A Rachel, por ter confessado e entregue a amiga, ela pegou 30 anos, com possibilidade de condicional depois de 13 anos. E a Sheila também confessou e se declarou culpada, mas ela foi esperando, sabe? Ela é bem maquiavélica, assim, tipo, uma mente bem criminosa mesmo. Ela esperou passar uma semaninha ali e tal, e ela se declarou culpada. Ela pegou pena perpétua com possibilidade de condicional em 15 anos. É uma história super triste, tem muita coisa na mídia sobre essa história, se você quiser procurar. Então é isso, gente, sabe? O negócio é que a gente tem que ficar mais esperto, ver com quem que a gente tá andando, as amizades que nós estamos escolhendo, né? Claro que coisas assim você nunca imagina que realmente vai acontecer, mas não custa ficar sempre atento. Bom, no caso da Skyler, também os pais conseguiram aprovar uma lei, que já existe uma lei chamada Amber. O Amber Alerta foi por causa de um caso que aconteceu, né, que uma menina foi raptada, chamada Amber, e foi declarado essa lei para parar, né, tipo, a gente aqui nos Estados Unidos, por exemplo, quando tem o Amber Alert, todos os celulares ficam tocando, pi, você já olha na tela, vem um alerta, na televisão, no computador, onde você tiver já vem um alerta dizendo que alguma criança sumiu. Só que nesse caso do Amber Alert, quando foi aprovado, no caso da Skyler, não teve como, apesar deles verem o carro e ela entra por vontade própria, mas aí eles conseguiram fazer uma lei modificar o Amber Alert, que chama lei da Skyler, que é quando você sabe que a criança ou adolescente está em perigo de vida, sim, pode qualificar para o Amber Alert. Não fez muita diferença, né, na época para a Skyler, mas ajudou muita gente depois disso, né, do caso, no futuro,
ajudou muita gente. Bom, gente, alguma coisa, né, sai para ajudar nessas lições que a gente tem terríveis, sempre sai algo para que as pessoas aprendam um pouco mais. Eu espero que você tenha aprendido algo. Apesar de ser uma história triste, a gente sempre tem algo para tirar dessa história. Um beijo, vejo vocês no próximo episódio.